Oi galera, tudo bom? Olha, hoje a gente vai estudar um pouquinho alguns elementos de uma onda, tá? Essas coisas aqui que eu vou comentar hoje vale tanto para uma onda mecânica como para uma onda eletromagnética, tá? Lembrando, a onda mecânica ela precisa de um meio para se propagar, tá? Por exemplo, as ondas sonoras, tá? A gente só escuta porque a gente causa uma perturbação no ar, né? Ou em qualquer outro meio material. E essas ondas se propagam fazendo com que a gente ouça, tá? Já uma onda eletromagnética, ela não precisa de um meio material para se propagar. Por exemplo, a própria luz, né? Então a luz, ela sai lá do Sol e chega até a Terra pelo vácuo, tá? Então ela não precisa de nenhum meio para se propagar, mas ela também pode se propagar em um meio, tá? Ela sai do vácuo, entra na atmosfera, então saiu de um lugar onde não tinha nada, que é o vácuo, entrou num meio material e continuou propagando, tá? Então, a onda eletromagnética ela não necessariamente precisa de um meio para se propagar. Já a onda mecânica, sim, tá? Necessariamente ela precisa de um meio para se propagar. Bom, então, isso aqui que a gente vai comentar agora vai valer para os dois tipos de onda, tá? Primeiro, tem alguns elementos que vão aparecer na onda que a gente consegue ver só pelo desenho, tá? Tem muito exercício que é assim, que você nem precisa fazer conta, algumas coisas você vai identificar ali no desenho. Bom, eu fiz uma onda aqui, né, uma parte de uma onda, só para a gente ter como exemplo, tá? Um elemento que aparece no desenho, a gente não usa muito, tá? Mas aparece, é a amplitude, tá? O que é amplitude? Amplitude é o tamanho aqui da onda, tá? Nessa direção. Então, eu coloquei esse eixo aqui, tá? Que eu tomei por referência, então aqui vai ser o meu zero, tá? Então para baixo eu marco como menos A, menos amplitude, e para cima mais A, né? Que seria a amplitude máxima ali. Amplitude máxima, amplitude mínima, que é onde vai alcançar uma crista, né? Ou o pico ali da onda, e aqui é onde vai alcançar o vale da nossa onda, tá? Então, como que você vai medir amplitude? Se ele te der um gráfico, tá? Você só vai precisar aqui, a partir do zero, até chegar ali no pico, na crista da onda, tá? Essa aqui que vai ser a sua amplitude, beleza? Lembrando que no sistema internacional, isso aqui a gente vai medir em metros, tá? Então só ficar atento nisso na hora de resolver um exercício, tá? Mesma coisa vale aqui para o comprimento de onda, que a gente usa essa letrinha grega lambda para representar, tá? O comprimento de onda no sistema internacional a gente também mede em metros, então tomar cuidado na hora de fazer conta. E o que ele é? É o tamanho da onda, tá? Geralmente, como é que a gente vai medir isso? Fica mais fácil a gente medir aqui a distância de um pico, né, de uma crista até a outra crista, tá? Medindo essa distância, a gente sabe o comprimento de onda. Por quê? Tá? O comprimento de onda é quando você consegue enxergar a onda fazendo um movimento. Ela começou a se repetir, aí já entrou em outra onda, já é outro comprimento de onda, tá? Então, eu saí aqui do pico, passei por tudo isso daqui, cheguei num pico de novo. Significa que ela vai começar a se repetir, tá? Então, quando ela começa a se repetir, já começa a contar outro comprimento, beleza? Então, para ficar mais fácil aqui de medir, a gente sempre pega a distância de uma crista até a outra. Esse é o nosso comprimento de onda, beleza? Bom, esses dois elementos aqui, fácil da gente identificar. Além desses, tem alguns outros que a gente vai precisar entender, tá? O primeiro que eu vou comentar é o período. O que é o período? O período a gente coloca com a letra T maiúsculo, tá? Para não confundir com o tempo. Apesar da unidade de medida ser a mesma, que é o segundo, tempo e período aqui vão ser coisas diferentes, tá? O que é o período? Tá? O período é o quanto que essa onda vai demorar para se repetir. Tá? Então, toda onda ela vai ter uma certa velocidade. Tá? Então, o que vai acontecer? Para ela sair aqui de um pico até ela chegar a formar outro pico, se eu contar, se eu marcar esse tempo é o meu período. Tá? Então, um período é o tempo que ela demora para fazer um comprimento de onda. Tudo bem? Então, esse período, pessoal, a gente também pode entender aí dentro do ciclo trigonométrico, né? Aí vai aparecer aqui um GIF para vocês, tá? Para vocês entenderem melhor. Então essa onda, o que a gente faz? A gente joga ela no ciclo trigonométrico, a gente joga ela na circunferência. Então o que é um período?
tá? Um período é o tempo que ela demora para dar uma volta aí de 2π numa circunferência, tudo bem? Então, sempre que a gente for falar da onda, a gente vai também usar os radianos aí, beleza? Então, esse 1 período é o tempo que ela demora para completar um ciclo, 2π, tá? Então, sempre que a gente for pegar uma onda que ela tiver em fase, que ela estiver se repetindo, tá? Sempre vai ser um múltiplo de 2π. Então, 2π, 4π, 6π. Se a gente tiver um múltiplo de 2π, tá? Significa que essa onda está certinho repetindo determinado número de comprimentos de onda. Tudo bem? O período ele vai ser isso. A unidade de medida dele, né, vai ser o segundo, tá? Não pode esquecer também na hora de fazer as continhas, tá? Outra coisa importante, que também vai se relacionar aqui com o período, é o que a gente chama de frequência, tá? Em alguns lugares a frequência aparece com a letra F mesmo, em alguns lugares aparece essa letrinha grega aqui, que parece um Vzinho, tá? Então, caso apareça, vocês já sabem. Isso aqui é frequência. Eu costumo usar F, tá? Mas se aparecer esse daqui, vocês já estão sabendo, beleza? O que é a frequência? Tá? A frequência, falando de uma maneira simplificada, ela é o tanto de vezes que vai aparecer uma onda dentro de um certo espaço de tempo, tudo bem? Então, essa minha onda aqui que eu desenhei, ela tem um comprimento, digamos assim, grande, tá? Então, ela aparece poucas vezes aqui. Se eu for contar, ela está aparecendo 1,5 vezes aqui, tá? Então, o comprimento dela é um comprimento grande, tá? Só que a frequência dela é baixa. O que é uma coisa frequente? Uma coisa que acontece muito, tá? Só que esse comprimento de onda está aparecendo poucas vezes. Então, é uma frequência baixa. Tá? Agora, se eu desenhasse nesse mesmo espaço aqui uma onda com comprimento de onda menor, se eu desse uma esmagadinha nessa onda, o que ia acontecer? O comprimento de onda dela ia ficar pequenininho, só que ela ia caber mais vezes aqui. Eu ia conseguir desenhar mais cristas e mais vales. Tá? Então, conforme eu vou diminuindo o meu comprimento de onda, a frequência aumenta. Por quê? Porque a onda aparece mais vezes naquele mesmo espaço. Tá? Então a frequência é isso, é o tanto de vezes que um comprimento de onda vai se repetir num certo espaço de tempo. Tá? Então a frequência a gente vai medir em 1/segundo, tá? Também conhecido como Hertz. Tudo bem, pessoal? Então a frequência é isso, é o tanto de vezes, tá? Então tanto de vezes não tem unidade de medida, é o tanto de vezes que um comprimento de onda vai aparecer num certo espaço de tempo. Por isso o segundo ali embaixo. Beleza? Então, frequência é isso. É só lembrar, o que é uma coisa frequente? Uma coisa que acontece muito. Então, a onda que tem uma frequência maior, ela vai aparecer mais vezes naquele espacinho. Ou seja, ela vai ser mais achatadinha, o comprimento de onda é menor. Tá? Comprimento de onda e frequência são inversamente proporcionais. Tá? Conclusão que a gente chega aqui, só vendo aqui pela frequência e pelo período, tá? Pela unidade de medida, já deu pra gente se ligar que um é o inverso do outro, tudo bem? Então, uma coisa muito importante, que a gente nunca pode esquecer, é que o período é o inverso da frequência, tudo bem? Isso aqui vai ser essencial aí na resolução de exercícios, tudo bem, pessoal? Sempre lembrando que no sistema internacional a gente usa segundos, tá? Então, se você estiver usando outra unidade, minuto, hora, sua frequência não vai ser dada em hertz, tá? Hertz é só quando você está usando em segundos, tudo bem? Bom, esses elementos aqui são elementos que a gente consegue visualizar aí pelo desenho, tá? Outra coisa importante é a velocidade com que essa onda está se propagando, tudo bem? A velocidade, na verdade, não é difícil a gente pensar, tá? A velocidade, lá lembrando, né, da cinemática básica, o que ela é? O que é velocidade? É o tanto de espaço que você percorre durante um certo tempo, tá? Então aqui não vai ser diferente, vai ser a mesma coisa, é o tanto de espaço que você percorre num certo tempo. Mas quando a gente fala de onda, espaço e tempo são conceitos que estão aqui dentro do que eu estou falando para vocês. Então, o que é esse espaço? Tá? Esse espaço vai ser o comprimento de onda. Tá? E o que vai ser o tempo? O tempo vai ser esse período. Então a velocidade dela é o quê? É o tanto de vezes que aparece o comprimento de onda
né, em um certo período que eu selecionar ali, tá? Então é a mesma coisa, a mesma ideia, espaço por tempo, só que para a onda o espaço dela é o comprimento e o tempo dela é o seu período, tá? Então essa relaçãozinha aqui é fundamental e não é difícil de você lembrar, tá? Nem precisa ficar decorando, só saber o conceito de velocidade, velocidade espaço por tempo. Para a onda, o espaço vai ser o comprimento e o tempo vai ser o período, tudo bem? A gente pode escrever de outra maneira aqui também, a gente pode trocar esse inverso aqui do período pela frequência. Então outra maneira de escrever isso aqui é o comprimento de onda vezes a frequência, tá? São essas duas maneiras. Essa aqui é a mais conceitual, dá pra gente pensar, tá? E essa daqui vem do quê? Troquei isso daqui. Eu posso trocar o inverso do período pela frequência, tá? Que é a mesma coisa. Então, isso aqui a gente também vai usar bastante. Beleza, pessoal? Bom, então agora eu vou fazer um exemplo aqui para vocês de um tipo de exercício que tem todos esses elementos para a gente fazer passo a passo, desde calcular tudo isso daqui até fazer o desenho da nossa onda. Bom, pessoal, agora a gente vai resolver um exemplo aqui, tá? Um exercício simples, só para a gente revisar todos esses elementos que eu comentei, tá? Então, nesse exercício aqui, o que a gente tem? Essa haste excitadora dentro de um tanque com água. Qual que é o objetivo dessa haste aqui no contexto do exercício? É simular ondas oceânicas, tá? Para fazer um estudo oceânico. Bom, o que essa haste vai fazer? Ela vai ficar vibrando, tá? Produzindo essas ondas, e a gente consegue controlar como que essa haste vai vibrar, tá? Nesse caso, a haste ela tá vibrando numa frequência de 2 Hz e produzindo ondas que se propagam com uma velocidade de 2,4 metros por segundo, tá? Tudo bonitinho no Sistema Internacional de Medidas, tá? Duas coisas que a gente vai começar calculando aqui são o período e o comprimento de onda, tá? Vamos começar pelo período, que é mais simples, tá? Como a gente já comentou lá no começo, o período ele é o inverso da frequência, tudo bem? Então, o período ele vai ser 1 sobre f, como a frequência é 2, 1 sobre 2, também conhecido como meio, tá? Unidade de medida é o segundo, Sistema Internacional. Se a frequência está em hertz, o período está em segundos, tudo bem? Bom, próximo passo, vamos calcular o comprimento de onda, tá? O comprimento de onda tem duas relações que dá pra gente usar, tá? Dá pra gente usar junto com a frequência ou junto com o período, agora que a gente tem os dois, tá? Eu vou usar a frequência, que tá mais fácil, né? Multiplicação. Então, a velocidade ela vai ser o comprimento de onda vezes a frequência, tá? Velocidade, 2,4. Comprimento de onda é o que a gente quer saber e a frequência é 2, tá? Passando aqui o 2 que está multiplicando, dividindo, 2,4 dividido por 2 vai dar 1,2 metros, tá? Metros por quê? Porque a gente está no Sistema Internacional, a velocidade foi dada em metros por segundo, tá? Então, o nosso comprimento de onda já sai direto em metros. Tudo bem? Bom, pode reparar que 1,2 metro é um comprimento grande, tá? E essa frequência aqui, 2 Hz, é uma frequência baixa, tá? Então, só para lembrar de novo que o comprimento de onda e a frequência são inversamente proporcionais, tá? Então, como esse comprimento de onda aqui é um comprimento grande, vai aparecer menos vezes num certo intervalo. Então, frequência baixa faz sentido aí o nosso resultado. Tudo bem? Bom, pessoal, então continuando aqui com o nosso exercício, agora a gente já tem os elementos básicos aqui da nossa onda. Então, agora eu vou fazer uma outra parte do exercício. Bom, eu coloquei aqui no desenho, tá? Esses pontos A, B e C. O que são esses pontos? São 3 detectores. 3 detectores que estão posicionados a 25 centímetros aqui da haste excitadora, o outro a 205 centímetros e esse terceiro a 265 centímetros, tá? O que eu quero saber? Eu quero saber em que fase, tá? Esses detectores vão pegar essa onda que está saindo aqui da haste, tá? O que significa isso? Significa que eu vou detectar em qual parte do ciclo que
que essa onda vai estar. Lá no começo eu falei para vocês que um comprimento de onda equivale ali a 2π, tudo bem? Que é uma volta ali no ciclo trigonométrico, tudo bem? Então, o que vai acontecer? Cada um desses detectores aqui vai detectar onda em uma posição diferente ali do ciclo, tudo bem? Então, é isso que eu vou calcular agora, tá? Para isso, a gente vai usar uma regrinha simples, nem precisa decorar a fórmula, é por lógica mesmo, tá? Então, o que a gente sabe? A gente sabe que um comprimento de onda, ele equivale a 2π lá no ciclo, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pensar a essa distância que ele está, né, que a gente vai calcular para os 3 casos, o que vai acontecer? Vai detectar em outra fase, tá? Não vai ser 2π, vai ser uma outra fase, aí uma outra parte do ciclo. A gente costuma usar essa letrinha φ para fase, mais uma fase inicial, tá? Essa fase inicial, para o nosso caso, a gente vai considerar como 0, tá? Porque eu considerei o meu referencial ali na haste, tá? Então, eu vou considerar a minha fase inicial como sendo 0, tá? Porque começou ali de onde está sendo gerada a onda, então é o começo do ciclo ali, tá? Por isso que eu considero essa fase inicial como sendo 0. Então, eu já facilito mais a minha conta. Então, só lembrar disso daqui, não é fórmula, tá? É uma relação mesmo. Então, a gente sabe que um comprimento de onda equivale a 2π, então uma certa distância aí que eu pegar essa onda vai estar em outra fase, vai estar em outra parte do ciclo, tá? Fazendo aqui a multiplicação em cruz, a gente fica aqui, φ vezes lambda é igual 2π vezes a distância. Então, a fase vai ser 2π vezes a distância sobre lambda, tá? E agora o que a gente vai fazer? A gente vai calcular isso daqui para essas 3 distâncias, tudo bem? Eu vou usar aqui o nosso lambda, que a gente já tinha calculado. Como essas 3 distâncias aqui estão em centímetros, eu vou passar esse lambda aqui para centímetro também. Poderia fazer o contrário, tá? Eu poderia passar essas aqui para metro. Importante é eu não misturar as medidas. Mas o que eu vou fazer? Vou transformar isso aqui em centímetro. Então, a gente vai usar o nosso lambda como 120 centímetros. Tá? Só para ficar igualzinho aqui esses 3 detectores. Bom, pessoal, então agora vamos calcular. A gente vai calcular, vai usar essa mesma relação aqui para os 3 detectores. Então vamos começar. Detector A. Tá? Então a fase aí que ele vai detectar vai ser 2π vezes 25, que é a distância que ele está, dividido pelo comprimento de onda, que é 120 centímetros. Tá? Então, a fase aí de A vai ser 50π sobre 120, cortando aqui os zeros, 5π sobre 12, beleza? Detector B, fase de B vai ser 2π vezes 205, dividido por 120, tá? Então, a fase ali do detector B vai ser 2 vezes 205, 410 π sobre 120, cortando o zero. Então, a fase de B, 41π sobre 12. E por último, o detector C. Então, a fase de C vai ser 2π vezes 265, dividido por 120. Fase de C, 2 vezes 265, 530 π, dividido por 120. Cortando aqui os zeros, a fase de C, 53π sobre 12. Tudo bem, pessoal? O que isso significa? Significa que esses detectores, tá? Eles vão detectar a onda bem no momento que ela estiver em uma dessas partes aqui dos ciclos. Tudo bem? Então, esse primeiro detector vai detectar nessa parte aqui do ciclo trigonométrico, o detector B nessa parte e o detector C vai detectar nessa parte. Tudo bem? Como eu expliquei para vocês lá no começo, o que isso significa, tá? É uma parte do ciclo, é como se eu jogasse a onda em cima do ciclo trigonométrico. Tudo bem, pessoal? Então, cada período que vai passando, ela vai dando mais voltas em volta desse ciclo. Beleza, pessoal? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai descobrir
quais desses detectores estão em concordância de fase, tá? E quais desses detectores estão em oposição de fase. O que isso significa, tá? Para eles estarem em concordância de fase, quando eu fizer a diferença entre as fases dele, tem que dar um múltiplo de 2π, tá? Por quê? Porque significa que aqui a distância entre um e o outro vai caber certinho um determinado número de comprimento de ondas, tá? Ela vai fazer determinado número de voltas, então tem que ser múltiplo de 2π. Agora, se eu pegar e fizer a diferença entre as fases de dois detectores e der um número que não é múltiplo de 2π, então o que isso significa? Que no meio desses dois detectores, o que vai acontecer? Não vai caber certinho um número de comprimento de ondas, vai ter alguma que vai estar cortada ali na metade ou em algum pedaço dela, tudo bem? Então, a gente vai fazer o seguinte agora. Vamos ver qual que vai ser a fase entre os detectores A e B. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou subtrair aqui as fases. 41π sobre 12 menos 5π sobre 12. Tá? Então, 41 menos 5 aqui vai dar 36π sobre 12. Então, 36 é o triplo de 12, então vai dar 3π. 3π, pessoal, não é múltiplo de 2π, tá? Significa uma volta e meia, tá? Então não voltou lá do começo. O que isso significa? Que os detectores A e B estão em oposição, tá? Agora os detectores A e C. Então vamos fazer 53π sobre 12 menos 5π sobre 12. Tudo bem? Então, aqui 53 menos 5 vai dar 48, tá? Dividido por 12 vai dar 4π, tá? 4π é múltiplo de 2π, significam duas voltas. Então, tá em concordância. E agora, os que ficaram faltando, detectores B e C. Então, a gente vai fazer 53π sobre 12 menos 41π sobre 12. Então, 53 menos 41 vai dar 12. 12 sobre 12 é 1. Então, isso aqui dá π, tá? Π não é múltiplo de 2π, significa só meia volta, nem completou uma volta ainda. Então, oposição. Bem simples, tá? É só seguir a lógica, que não é formulinha, tá? É lógica mesmo, pra gente saber quantos comprimentos de onda cabem ali no meio, se vai dar certinho, se vai ter um que vai estar cortado, tá? Então, para estar em concordância, para caber um certo número bonitinho ali de comprimento de onda, tem que ser múltiplo de 2π. Bom, pessoal, então, para finalizar aqui a nossa aula, agora a gente vai fazer o desenho dessa onda que a gente está estudando aí desde o comecinho. Bom, aqui estão as informações que a gente conseguiu. Para a gente construir esse gráfico, qual que é a informação essencial? É o comprimento de onda, que foi uma das primeiras coisas que a gente calculou, tá? Então a gente chegou à conclusão que o comprimento de onda é 120 centímetros. O que isso significa? Que a onda ela vai começar a se repetir depois de 120 centímetros. Tá? E o que mais que a gente precisa? Do valor da amplitude, tá? Só que como o exercício não deu esse valor da amplitude, também não tem como a gente calcular, então a gente deixa apenas indicado, tá? Então a amplitude máxima aqui em cima e ela vai chegar aqui no mesmo valor na parte negativa, tá? Então, quando o exercício não der o valor da amplitude, é só você deixar indicado, fica tudo certo, tá? Bom, como que vai ficar a nossa onda? Ela vai ser limitada aqui pela amplitude em cima e embaixo, então eu já deixei pontilhado aqui. Por quê? Porque eu sei que a onda ela não vai passar nem para cima disso daqui e nem para baixo, então ela vai ficar aqui nesse limite. O pico dela vai chegar aqui e o vale dela vai chegar aqui embaixo, tá? Então ela vai ficar nesse intervalo. Como que a gente vai começar a desenhar ela? Ela vai ser uma onda senoidal, tá? Então, a primeira onda ela tem que estar onde? Nesse espaço aqui, 120 centímetros. Então ela vai ter que estar aqui, tá? Nosso primeiro comprimento de onda. Bom, se vai chegar até 120, metade dela vai estar no 60, tá? Então a gente vai desenhar uma crista até 60 e um vale até 120. E aí depois ela vai começar a se repetir, porque daí forma outra crista de novo. E assim por diante. Bom, então metade dela vai ficar até os 60. Então
o pico dela vai estar bem na metade, aqui no 30. Então a gente desenha até ali em cima, até os 60, metade dela. Agora a gente vai até os 120, então bem aqui na metade onde vai estar o vale. Então a gente vem descendo e chega no 120. Pronto, a gente tem agora um comprimento de onda, 120 centímetros. Agora, até o 300 é só a gente continuar repetindo, né? Então, aqui, nosso próximo pico. Então, a gente vem subindo até 180. Depois, até 240. 2 comprimentos de onda. E agora, para finalizar, vou fazer mais uma crista até o 300. E se ele desse mais valores, era só continuar fazendo dessa mesma maneira, sempre do mesmo tamanho, né? Ela tem que ter 120, então ela vai começar a se repetir sempre de 120 em 120 centímetros. Tudo bem, pessoal? Bom, então é isso, bem simples a gente desenhar, só tem que tomar cuidado aí para fazer bonitinho nos comprimentos de onda e para não passar aqui da amplitude. Já deixa a hora que começar a desenhar, já faz o tracejadinho ali para você não se confundir, beleza? Então é isso, pessoal, essa foi nossa aula aqui sobre ondas, espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau!